todo mundo já com 7 jogos disputados, hein? E a rodada final que já nós vamos exibir toda no próximo fim de semana, 7 horas da noite, no sábado. Grupo A, o RT e Atlético, 11 pontos. A URT está à frente porque tem uma vitória a mais, 3 contra 2. O Uberlândia tem 9 pontos e o Democrata tem 7 pontos. Grupo B, o América soma 12 pontos, jogava para se classificar nesse fim de semana, como foi derrotado. Viu o Tombense encostar, né? Tombense com 11 pontos agora, vice-líder. Tava morto o Tombense também, né? É isso que eu ia falar. O Tombense arrancou nessa parte final do campeonato e tá aí brigando com grande chance de avançar. Grande chance, verdade é essa. O Pouso Alegre foi a 10, o grupo de pontuação forte, né? E o Betim soma 6 pontos. Aí nós vamos pro C. Cruzeiro, o novo líder. Cruzeiro tá fora da zona de classificação, agora é o líder geral, hein? Com 12 pontos somados. A gangorra que eu te falei aí. E tem uma vitória a mais que o América. E é interessante no caso do Cruzeiro, né? A gente vai falar das chances daqui a pouquinho, né? Não, vamos falar agora, mas só para destacar, completar o céu. O Norte com 11, o Itabirito com 7, renascendo aí também, e o Atlético com 6. Então, Simões, nós temos aí os líderes de chave, nessa ordem, Cruzeiro, América e o RT. O melhor segundo do momento, pensando aí em critérios de desempate, né? Porque os 3 vice-líderes têm 11 pontos. Nesse caso, é o Norte, né? Com um saldo de gol superior ao do Tombense e com vitória a mais que o Atlético. E na turma dos rebaixados, que são considerados apenas os 4º colocados aí de chave, Betim e Atlético. Explica pra gente, Simões, as probabilidades, as chances dessa rodada decisiva que teremos no próximo fim de semana com a classificação na tela. Simões. Olha só, Ou você quer que põe os jogos de uma vez? Não, se quiser colocar os jogos, então pode vamos nos jogos da próxima rodada pra gente entender. Porque eu vou falando aqui, eu fiz um texto, tá no itatiaia.com.br, para quem quiser ler, e eu falei no final da jornada de ontem. Então vamos lá. A URT, né, que é a líder do grupo A, vencendo o Cruzeiro, se classifica como primeira do grupo. Empatando, ela vai precisar de empate do Atlético e que o Uberlândia, se vencer o Pouso Alegre lá no Parque do Sabiá, seja no máximo por 2 gols de diferença. Se a URT perder, ela precisa de derrota do Galo e empate do Uberlândia. Então a URT é o que tem a possibilidade de se classificar. Ganhando, o Uberlândia tem chance de ser líder da chave. Exato. É inacreditável. O Uberlândia que tomou de 6 do Cruzeiro aqui no Mineirão. 5. Inacreditável. Pô, não aumenta não, pô. Não é assim também não, porra. É porque eu fiquei com o resultado aqui na cabeça do último final de semana, foi por isso. Aí, e isso é só pra ser o primeiro, tá? Porque pra ser o segundo, é tanta combinação, que é tanto time, que é impossível de... Possível tem, mas fica um negócio que vai ser assim... A gente vai começar a falar agora, vai terminar no apito final. É verdade, é verdade. Aí o Atlético, né? Que é o segundo do grupo A. Para ser o primeiro, ele precisa vencer o Itabirito e contar pelo menos com o empate da URT. Se ele empatar com o Itabirito em Nova Lima, ele precisa de derrota da URT e pelo menos um empate do Uberlândia. Porque se o Cruzeiro ganha da URT, o Atlético empata com o Itabirito e o Uberlândia ganha do Pouso Alegre, o Uberlândia vira o primeiro. Então, é essa, inclusive, a possibilidade do Uberlândia. Ele precisa vencer o Pouso Alegre, lá no Parque do Sabiá, contar com o empate do Atlético e derrota da URT. É porque se o Uberlândia empatar em pontos com o Atlético, o critério de desempate deixa o Atlético fora. Exatamente. Agora, se ele vencer o Pouso Alegre por 3 ou mais gols de diferença, aí empate da URT também basta para ele. Entendeu? Por causa da questão do saldo de gols. Agora vamos lá para o grupo B. O América é o primeiro colocado, vencendo o Norte no Independência, garante a primeira posição. Empatando, ele precisa contar com empates do Tombense e do Pouso Alegre. Tombense que joga com o Atlético em São João del Rei. Se o América perder, ele precisa de derrota do Tombense e pelo menos um empate do Pouso Alegre. Tá? Então o América também é um que pode classificar ganhando, empatando ou perdendo. O Tombense, ele precisa vencer e contar com pelo menos empate do América contra o Norte. Se empatar, precisa de derrota do América e pelo menos um empate do Pouso Alegre. Já o Pouso Alegre, ele só classifica se vencer o Uberlândia. E além disso, ele tem que contar pelo menos com empates de Tombense e América. Tá? Lembrando que isso aqui é só para a primeira posição. É só para liderança. Isso, só para segunda posição depende de um monte de coisa. Isso. Agora o grupo C, só 2 times brigam. O Cruzeiro, que vencendo se classifica como o primeiro, e empatando ou perdendo, ele precisa que o Norte não vença o América. Para o Cruzeiro classificar como primeiro do grupo C, empatar ou perder com o RT não faz diferença. Porque ele precisa que o América não perca para o Norte no Independência. O Norte, além de vencer o América, no Horto, ele precisa contar com pelo menos um empate do Cruzeiro.
porque tropeço. ele tem 11 pontos, o Cruzeiro tem 12. Se o Cruzeiro empata, vai a 13, se ele ganha, ele vai a 14. Então ele precisa contar com o empate do Cruzeiro. Então essa é a possibilidade para ser primeiro, tá? O Cirilo falou aí, o melhor segundo colocado é o Norte, pelo saldo de gols, né? Ele supera o Tombense por 1 gol no saldo, mas aí entra na última rodada uma série de variantes, uma série de situações que podem mudar tudo, entendeu? No caso do Atlético, por exemplo, entra nos números do FMG, o Atlético é o terceiro clube com mais chance de classificação. O Cruzeiro, o América e o Atlético. E o Atlético está muito próximo do América. Sabe por quê? Se o Galo vencer o Itabirito, ele vai ser beneficiado diretamente, por mais que não seja o grupo dele. O que que acontece? A gente tem 2 confrontos diretos entre esses times aí que estão brigando em cima. A gente tem o RT e Cruzeiro e a gente tem América e Norte. Um mata o outro. Um mata o outro. Ou os dois se matam. E isso pode acontecer no que se refere, no caso da URT, por exemplo, o Cruzeiro empatou com a URT. O Atlético ganhando, ele é primeiro. Entendeu? Agora, o Cruzeiro perdeu da URT. O Atlético vencendo, ele já tira o Cruzeiro do encalço dele como o melhor segundo. Entendeu? Então, tem essa situação que favorece ao Atlético em caso de vitória, que são esses confrontos diretos. Já ele vai jogar contra um time que está brigando contra o rebaixamento. É o mesmo que acontece ali, por exemplo, Democrata e Betim é o único confronto de rebaixamento, né? Atlético e Tombense. O Tombense quer ir para cima, o Atlético quer sair de baixo, né? Itabirito e Atlético a mesma coisa. E esse Uberlândia e Pouso Alegre, que o Uberlândia é híbrido, né? Ele está nas duas brigas, com pouca chance nas duas, né? Pouca chance de cair e pouca chance de classificar. E esse América e Norte é um confronto direto. Então, quer dizer, o que eu posso afirmar, o Cirilo, é que será uma rodada espetacular. Vai ser emocionante. Porque a cada gol que sair, a coisa vai mudando. A cada gol que sair, a coisa vai mudando. Na parte de cima e na parte de baixo. E aí vai ter aquela super cobertura de Itatiaia, a gente vai estar aqui todo mundo informando a cada gol o que está acontecendo e quais são os confrontos das semifinais do Campeonato Mineiro. Hoje seria Cruzeiro e Norte, América e URT. Mas tudo pode acontecer. Absolutamente. Nessa história do Uberlândia aí, que você falou que é o único que disputa as duas brigas, pro Uberlândia cair, assim, é uma catástrofe, né? Tá passando o cometa Halley e você está olhando pro céu naquele momento, né? Porque o Uberlândia tem 9 pontos. Aí nós vamos ter aquele jogo ali que você falou, Simões, que é um confronto de rebaixamento, que é um Democrata e Betim, né? Então, um dos dois, pelo menos um dos dois, não vai pontuar bem. Vai sobrar. Vai sobrar. E aí vai sobrar uma vaga. Aí nós vamos olhar pro jogo do Atlético. O Atlético tem 3 pontos a menos que o Uberlândia. Se o Uberlândia perde, o Atlético vence, eles empatam em pontos, empatam em vitórias. E neste momento, o saldo do Uberlândia é -2 e o saldo do Atlético é -6. Ou seja, 4 gols para tirar. Então, o Uberlândia, eu não diria que está tranquilaço. Mas, apesar de estar na briga contra o rebaixamento, seria bastante improvável que ele fosse rebaixado. É muito improvável que ele seja rebaixado. E na classificação, mas ele está na briga. E a classificação, o que acontece? Ele precisa... o saldo dele é -2 e do RT é 1. Né? Então, quer dizer, se é o RT... Pode colocar a classificação pra gente de novo, pra gente ver. Isso. Que aí fica mais fácil do pessoal entender quando a gente fala. Porque aí a gente tratando do empate. Se a URT empata com o Cruzeiro, o saldo dela continua 1. O Uberlândia tem saldo -2. Quem tem -2 para chegar a 1, precisa de 3. Entendeu? Então, por isso que ele precisa de 3 gols de diferença. E aí, ele ultrapassaria o Uberlândia na questão dos gols marcados. Desculpa, o Uberlândia tem 8, a URT tem 6. Então, ele fazendo 3 gols de diferença, ele pode contar com o empate da URT. Mas se ele não vencer por 3 gols, ele precisa de derrota da URT. E aí, empate do Atlético, por quê? Porque o Atlético empatando vai continuar com 2 vitórias, chegando a 12 pontos. Ele vencendo, ele vai chegar aos mesmos 12, mas com 3 vitórias, aí ele ultrapassaria o Atlético. Então, a possibilidade do Uberlândia é essa. Ou ele goleia o Pouso Alegre, vence por pelo menos 3 gols de diferença, aí só precisa de empates de Atlético e URT, ou vai precisar, vencendo o Pouso Alegre, de derrota da URT e empate do Atlético para ser o primeiro do Grupo A. Mas, de toda forma, o Uberlândia, eu vou te falar, viu? Depois daquele 5-0 pro Cruzeiro no Mineirão, acho que todo mundo dava ele como um candidato fortíssimo ao rebaixamento e ele se recuperou, né? Depois dali, ele não perdeu mais, né? Não. Porque ele teve as 2 derrotas na primeira rodada. Trocou o treinador logo depois daquilo, né? Ele estreia perdendo ou empatando no Parque do Sabiá? Eu acho que ele empatou em casa o primeiro jogo. Quer ver?
Ou ele perdeu pro Democrata? Empate, mas peraí, deixa a gente confirmar. Ou ele perdeu pro Democrata de Valadares? O Democrata ganhou fora de casa na primeira rodada. Não, ele empatou com o Tombense. Empatou com o Tombense. Ele empatou com o Tombense na estreia, depois empatou com o Betim na segunda rodada e leva 5 do Cruzeiro. Isso. E manda o professor embora. E aí o professor vai embora. E aí ele se recupera no campeonato. Então, Aí ele empata com o América. Aliás, Isso. ele perde pro Itabirito, empata com o América e vence Atlético e Norte. Exato. E ali a gente tem esse jogo, né? Esse Democrata de Valadares e Betim é quase que um confronto direto contra o rebaixamento, né? Quase que um confronto direto contra o rebaixamento, embora o Democrata, mesmo perdendo, ele pode se salvar, dependendo do placar do Atlético sobre o Itabirito. Porque lá, o saldo do Democrata é -4. Se ele perder por 1 gol pro Betim, ele vai a -5. Se o Itabirito perde por 4 gols pro Atlético, vai a -6. Entendeu? Então tem todas essas variantes aí que afetam essa análise aí das chances da última rodada. Nós já dizíamos, o regulamento é tão ruim que fica bom. Não, eu ia falar exatamente isso. Dito tudo isso, a gente criticava. Pegou, ficou bom. E ficou legal. Essa final de campeonato aqui, essa última rodada, bacana demais. Era tudo que a FMF queria, né? E tá desenhadinho para um time com mais pontos ser rebaixado, hein? Exatamente. Está desenhadinho. E esse é o grande ponto de atenção nesse regulamento. Eu acho que eles deveriam repensar esse modelo com relação ao rebaixamento. Não sei, uma classificação geral para definir isso. Faz o glorioso triangular do rebaixamento. Ou esse famoso triangular da morte para definir os dois rebaixados. Acho que alguma coisa deveria ser feita, porque assim, é muito ruim para o campeonato um time com maior pontuação acabar sendo rebaixado, porque ele foi o último. Ou com maior pontuação ser eliminado também. Exatamente. Pode acontecer, deve acontecer. Outro ponto também. Então, assim... Agora, o ponto de observação do Atlético nessa última rodada, né? Assim, se eu tivesse que destacar qual jogo mais interessa ao Atlético, é o Tombense. Porque o Tombense hoje é o melhor segundo, entendeu? Sim. E pega um Atlético. O Norte é o melhor segundo, mas o Norte joga com a América. Isso. Então, é um jogo bem difícil. Alguém vai se matar, né? É o mesmo caso da URT com o Cruzeiro. Agora, o Tombense, ele foge do controle do Atlético, porque ele joga com o Atlético e São João del Rei. E não tá jogando nada. Fez um jogo até ok aqui contra o Atlético na Arena MRV. É o pior time do campeonato. Mas nos últimos jogos, meu Deus do céu. E aí, o que acontece? Se o Tombense vence e o América também, tá? O Atlético, ele vai precisar de empate da URT com o Cruzeiro, no mínimo. Entendeu? Porque se o América vence, o Cruzeiro já é o primeiro do grupo dele, né? Porque o Norte não vai pontuar, entendeu? Aí, o Tombense vencendo, aí já está à frente do Atlético. Aí ele só vai poder se classificar sendo o primeiro do grupo A. Para ele ser o primeiro do grupo A, além de vencer, ele precisa que o RT não vença. Então pode chegar num momento da última rodada em que o Atlético esteja dependendo do Cruzeiro para se classificar. Pode acontecer. Sendo que o Cruzeiro também pode estar dependendo das suas próprias forças para se classificar. Exatamente. Olha a loucura. Caso o Norte esteja vencendo o América. Campeonato Porque vai ser uma doideira. Se o Norte estiver perdendo para o América ou empatando com o América, o Cruzeiro classifica até perdendo. Entendeu? Então, a última rodada tem esse aspecto. É meio que assim, o Cruzeiro, entre aspas, né, gente? O Cruzeiro depende do América, porque o Cruzeiro, na verdade, só depende dele, né? Se ele ganhar, acabou. Acabou. Certo. Mas, por outro lado, ele pode ter uma ajuda do América. Se o América não perder pro Norte, o Cruzeiro já está classificado, tá? E o Atlético pode depender do Cruzeiro, né? A gente não pode dizer que hoje depende do Cruzeiro, porque os jogos não começaram. Mas com os jogos acontecendo, pode ser que o Atlético dependa do Cruzeiro para chegar às semifinais do Campeonato Mineiro. Por quê? Porque a única maneira dele chegar seria como primeiro do Grupo A. E para isso ele precisa ultrapassar o RT, e isso só acontece se ele ganhar e a URT não ganhar. Ele pode até empatar se a URT perder, né? Mas aí, se ele empatar e o Uberlândia ganhar, o Uberlândia passa ele. Então, a última rodada vai ser realmente algo de espetacular. Ô, Cirilo, você sabe que a gente nunca teve esse cenário, né? De 2023 para cá que a gente tem essa fórmula. Deixa eu voltar aqui no meu caderninho. Você anota pouca coisa. Anota pouca coisa. Olha só, em 2023, o Atlético e o América já tinham garantido o Atlético o primeiro lugar do Grupo A, o América o primeiro do Grupo B, desde a 6ª rodada. Ou seja, 2 rodadas antes. Isso. Em 2024,
os 4 semifinalistas foram conhecidos após a 7ª rodada. O Cruzeiro, o Tombense, e aí ficou dependendo quem ia ser o primeiro do grupo A, foi o Cruzeiro, mas Cruzeiro e Tombense no grupo A classificados. O Atlético garantido como o primeiro do grupo B e o América garantido como o primeiro do grupo C. E no ano passado, o Cruzeiro já era o primeiro do grupo C após a 7ª rodada. O Cruzeiro já estava classificado. Embora tivesse a pior campanha, o Cruzeiro já estava garantido, porque ele tinha 11 pontos, o Pouso Alegre tinha 5 e o Aimorés tinha 6, faltando uma rodada. Então, pela primeira vez, nós chegamos à última rodada do Campeonato Mineiro sem ter ninguém classificado matematicamente para as semifinais nem rebaixado da competição. E nem rebaixado. Tudo indefinido. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, meus amigos. Abraço pro Marcelo Souza, tá sempre com a gente lá em Divinópolis. Ele tá perguntando se o Cruzeiro empatar, se tem alguma chance de não classificar. Tem, né, Simões? Empatando tem chance de não classificar, não tem? Sim, mas para ele não se... É uma combinaçãozinha boa, né? Para ele não se O microfone classificar está certinho, se preocupe. empatando, o Norte precisa vencer o América. É isso. Tá? Para ele não se classificar empatando, o Norte precisa vencer o América. Aí, com o Norte vencendo o América, o Norte seria o primeiro do grupo C. Ele vai ter que olhar a briga de melhor segundo. Isso, ele vai ter que olhar a briga de melhor segundo. Aí, essa briga de melhor segundo, o que acontece? A URT não pode ser e o Uberlândia não pode ser. Se o Atlético tiver vencido, aí ele já elimina o grupo A. Entendeu? Porque ele tem 4 vitórias. O Uberlândia pode chegar a 12 com 3 e o RT chegaria a 12 também com 3. Então, ele já teria essa condição do grupo A. Aí no grupo B... Que o Cruzeiro perderia a vaga. Isso. Poderia perder a vaga. O América perdeu pro Norte. Não. O América perdeu pro Norte, o Cruzeiro só deixaria de ser se Tombense e Pouso Alegre vencerem. Perfeito. Tombense e Pouso Alegre vencendo, Tombense iria a 14, o Pouso Alegre a 13, o Cruzeiro... aí teria que ir pro saldo de gols, tá? O Cruzeiro teria 13 empatando com 4 vitórias e o Pouso Alegre teria 13 com 4 vitórias. Aí eu vou precisar olhar... O saldo do Cruzeiro é melhor do que o do Pousão e o do Tombense, bem melhor. O Tombense a comparação seria com o Pouso Alegre, né? O Pouso Alegre tem um saldo menos 2, o Cruzeiro tem saldo 6. O Cruzeiro tem saldo 6. O Pouso Alegre tem saldo... menos 2. O Pouso Alegre teria que fazer... uma bela de uma goleada. 8 gols de diferença... 8 gols de diferença sobre o Uberlândia lá no Parque do Sabiá. Então, o empate, ele praticamente garante o Cruzeiro, pelo menos como o melhor segundo. Vamos falar o português correto. O empate vai garantir. Classificado. Porque você entendeu? O Uberlândia não vai meter... O Pouso Alegre não vai meter 8 na última rodada. Se o Cruzeiro empata... Jogando fora de casa. Aí, dito isso... Frases que envelhecem mal, né? Aí chega lá. Prepara o corte pra gente. Isso. Se o Cruzeiro empata... assim, desculpa. Um abraço ao povo do sul de Minas. Se isso acontecer, é o melhor meme da história. Vamos falar a verdade. Até eu vou postar. Uai, não tem condição nenhuma. Se o Cruzeiro empata, a URT e o Uberlândia não podem ultrapassá-lo. Então, no grupo A, não vai ter um segundo colocado melhor do que ele. Se o Norte for o primeiro, né? Para o Cruzeiro ser o segundo, ele vai ter vencido o América, com o Cruzeiro empatando. Então, o América também fica atrás do Cruzeiro, porque ele tem 3 vitórias e o Cruzeiro tem 4, com os mesmos 12 pontos. Aí cairia em Tombense e Pouso Alegre. O Tombense vencendo vai a 14, ok, é o primeiro do grupo B. O Pouso Alegre vencendo vai aos mesmos 13 que o Cruzeiro teria empatando, as mesmas 4 vitórias, aí iria para o saldo de gols e a diferença deles é de 8 gols no saldo. Então, o Pouso Alegre teria que fazer 8 gols de diferença do Uberlândia no Parque. Atenção, jogadores os caras da comissão do Pouso Alegre, eu pego este vídeo e rodo na preleção no vestiário. Eu dizendo que o Pouso Alegre não vai fazer 8-0 no Uberlândia. Amanda dos Cortes, você tem uma missão. Faça, não, e depende também, faça isso chegar no Pousão. Não é 8-0 e tá lá, não é isso. É 8-0. Mais o Cruzeiro. Mais o Cruzeiro não vencendo o jogo, empatando o jogo. Assim, é uma confusão do cacete. E o Norte ganhando do América. E o Norte ganhando do América. No Independência, sendo que o América precisa ganhar. Não é simples assim. Os caras vão e metem 8-0, mas as outras coisas não aconteceram. Ou seja, não adianta nada. Exatamente. Né? Não é simplesmente um 8-0. Não é só um 8-0zinho assim pra fazer. Enfim, é a última rodada do estadual. Vamos ver. Aqui, eu falei dos números do probabilidades, né? As probabilidades de classificação para semifinais do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro tem 95,4% de chance, o América 67,7%, o Atlético 66,5%, uma chance muito parecida com a do América,
o Tombense 58,2. Então, hoje, os times com mais chance de classificação são esses. A maior chance que nós temos é de ter Cruzeiro, América, Atlético e Tombense nas semifinais do Campeonato Mineiro. O Norte aparece com 46%, já é abaixo de 50%, e na probabilidade, tudo que é abaixo de 50% tem mais chance de não acontecer do que de acontecer, assim como tudo que é acima de 50% tem mais chance de acontecer do que de não acontecer. A URT tem 40%, o Pouso Alegre 18,2% e o Uberlândia 7,9%. Isso na classificação para semifinais. Agora, o rebaixamento, tá? Nós temos o Atlético com 80,8% de chance de cair, o Betim com 67,4%. São os dois favoritos. O Democrata de Governador Valadares, 36,4%. O Itabirito, 15,3%. E o Uberlândia, que a gente falou que é a situação toda aqui, 0,095%. Menos de 1%. Caramba, então, muita coisa tem que acontecer. É o famoso chover em Lima e nevar em Caruaru. Gente. É tipo isso.